vamos ao estudo de hoje, o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Nós já oramos e agora nós vamos partir para a nossa lição. Muito bem. Jesus, ele dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Interessante essa informação, né? Ele passou mais tempo curando do que pregando. Ele veio a este mundo para remover o fardo de doenças e de pecado. Sofria com os doentes e desejava restabelecer a saúde de todos. Aqueles que iam a Cristo nunca eram rejeitados. Pelo contrário, seu convite sempre foi: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Por onde Jesus ia, os cegos passavam a enxergar, os mudos a falar, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar e as doenças eram curadas. Muito bem. Então nós vemos que Jesus ele tinha interesse pela nosso bem-estar também físico, né? E olha que interessante esse texto. Esse texto ele traz uma mensagem do que Deus, do que Jesus deseja para nós. A pergunta número 1 do nosso estudo de hoje é: o que Jesus deseja para cada um de nós? Esse texto eu sei ele decor, São João capítulo 10, versículo 10, e lá diz: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu, porém, né, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, ele veio para que a gente tivesse vida, mas não uma vida singela, mas uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida realmente em que nós pudéssemos desfrutar dela da maneira melhor possível, digamos assim, certo? Jesus, você pode responder aí na tua lição, né, o que Jesus deseja para cada um de nós, que nós tenhamos vida plena, vida feliz, né? Jesus, ele sempre deseja o melhor para os seus filhos. Não apenas saúde espiritual, mas também saúde física e saúde mental. Contudo, para encontrarmos o equilíbrio das capacidades humanas, precisamos conhecer mais sobre as orientações bíblicas a respeito do cuidado com o corpo. Só assim nós poderemos apresentar a Deus um culto racional, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Santuários de Deus. Santuários de Deus. Você sabia que você é um santuário de Deus? Sabia disso? Pois é, nós somos um santuário de Deus. Olha o que diz aqui nosso estudo de hoje. Deus ele ordenou a Moisés que construísse o quê? Um santuário para habitar no meio do seu povo. Você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Séculos mais tarde, essa tenda móvel, ela foi substituída pelo quê? Pelo glorioso Templo de Salomão. Você pode ver aí no nosso guia. Pelo glorioso Templo de Salomão, né? Construído por Salomão. Esse texto está lá em 1 Reis, essa descrição, né, essa informação, 1 Reis capítulo 6, versículos 13 e 14. Esse templo ele foi destruído, né, posteriormente pelo rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, e reconstruído no tempo de Esdras e Neemias. O templo que Jesus conheceu, ele estava no mesmo local e havia sido reformado por Herodes o Grande. Por séculos, o templo havia sido o centro da religião judaica, da religião de Israel, com todas as suas cerimônias, né? Todos os seus sacrifícios, todos os símbolos que apontavam para a chegada do Messias. Então, quando Jesus veio, né, o Messias veio, cumpriram-se todas aquelas leis cerimoniais que apontavam para o Messias. E após sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, Jesus ele inaugura o templo celestial. E ele cessou, né, toda aquela função pedagógica, toda aquela função de ensino do templo em Jerusalém. Esse mesmo templo ele foi destruído no ano 70 da nossa era, né, por Tito, o general romano. Desde então não existe o quê? Mais um santuário terrestre. Dali em diante não houve mais um santuário terrestre, certo? Informação importante. Agora,
O que Paulo ensinou sobre o cuidado com o nosso corpo? O que isso tudo a respeito de templo tem a ver? Você vai ver que vai se encaixar perfeitamente. Abra aí a sua Bíblia, caso você esteja com ela, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Coincidentemente, eu abri em cima aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. O que Paulo ensinou sobre o cuidado com nosso corpo? Olha o que diz o texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que texto extraordinário. Porque hoje existe uma máxima, né, que diz assim: meu corpo, minhas regras. Bom, isso contraria o que a Bíblia diz, porque nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 19, diz: não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por um preço muito alto, o preço do sacrifício de Cristo. Então, voltando ali à pergunta, o que Paulo ensinou sobre o cuidado com o corpo? Paulo, ele declara que o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. E ele ensina ainda que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. E isso acontece quando todas as nossas aptidões e habilidades estão em harmonia com sua vontade. Para isso, é indispensável ter o quê? Uma boa saúde. Você está entendendo o porquê, a importância desse estudo sobre o cuidado com o corpo? Eu acho que está ficando claro, né? O porquê desse ensinamento. Bom, na pergunta número 3 diz o seguinte: qual foi a alimentação que Deus ofereceu ao ser humano assim que ele foi criado? Logo no início, olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 1, aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Depois, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vamos lá? Lá no início da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, nós vamos recorrer ao primeiro capítulo e o versículo 29, que diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por alimento. Então, essa foi a primeira dieta do ser humano. Vou ler aqui novamente. Ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Agora, no capítulo 2, versículo 9, nós temos uma outra informação. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, né, ao nosso olhar, e boas para alimento. E também a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, aqui são duas árvores, né, que haviam no meio do jardim. A árvore da vida, né, que estava no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Agora, é, a pergunta é, né, qual foi a alimentação, né, que Deus deu ao ser humano quando ele foi criado? Foi semente. Aliás, foi somente após o dilúvio que Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. No entanto, algumas carnes seriam impróprias para o uso. Deus, em sua palavra, deixou todas as orientações sobre que tipo de alimentos usar. Levíticos 11. O abster-se de carnes imundas é assunto sério. Eu peço perdão, eu imaginei que aqui ia ter uma introdução, um comentário que tivesse a ver com a pergunta 4, mas não tem. Então, só para a gente não perder o fio da meada. Não havia alimentos... Bom, primeiro que não havia morte, né, no início da criação. Então, se não havia morte, o ser humano, obviamente, não foi feito para comer carne. Nesse sentido, não, né? Se não houvesse pecado, não haveria morte. E se não haveria morte, não haveria alimento carne, porque alguém teria que morrer. Mas a criação ela era perfeita, certo? Quando que o alimento carne ele foi
liberado, claro, com algumas exceções, com algumas regras, após o dilúvio, né? Porque depois do dilúvio demorou muito tempo para recriar tudo novamente, para nascer planta, nascer árvores, porque aquela catástrofe destruiu tudo, tudo que você possa imaginar, né? Tudo que estava fora da arca. Então Deus ele libera o alimento carne. Só que alguns imaginam que nós podemos comer o que quiser, o que vir na frente, pode comer, não tem problema. Não, não é assim. Deus que nos criou, Deus que nos projetou, ele sabe o que faz bem e o que faz mal, né? O ideal mesmo, o ideal é não comer carne. Esse é o ideal. Não é pecado você comer carne. Agora, é pecado você comer carne que Deus orientou, orientou não, orientou talvez uma palavrinha muito enfraquecida aqui, mas Deus ordenou. Se você ler Levíticos 11, você vai ver lá uma relação de animais que o Senhor permitiu que a gente comesse e animais que ele proibiu que não comêssemos, certo? E olha que interessante, eu abri aqui minha Bíblia agora em Isaías capítulo 66, versículo 17, e sobre esse comentário que foi feito, né? O abster-se de carnes imundas é assunto sério. Gente, isso aqui não é facultativo, não. Isso aqui é um assunto sério. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 66 do livro de Isaías. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que come, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Comer carne de porco, comer rato, está na mesma escala. E aqui a Bíblia diz que isso é abominação ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. É a Bíblia, certo? É a Bíblia. Ok? Vamos avançar aqui para a pergunta de número 5. Pergunta de número 5 diz assim: por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substâncias que prejudique o corpo? Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1. O primeiro texto é Provérbios 20, verso 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Porque que a Bíblia nos diz, nos orienta a não usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o nosso corpo? Está aí a resposta. Nós vamos ler mais um texto. Hoje eu fiz um estudo na igreja aqui central de Guaratuba, com um grupo muito especial que está estudando a Bíblia com a gente. E o estudo não era sobre alimentação, era o estudo sobre o estudo número 11, sobre o juízo, sobre o juízo. A memória falhou um pouquinho aqui. E entrou ali em algum momento essa questão, né? Eu até mencionei o texto que nós lemos no início, São João capítulo 10, versículo 10, que o plano de Deus é que tenhamos vida e vida plena. Foi essa linha, né? Eu falei para eles, né, que quando Deus, por exemplo, orienta na palavra dele, na Bíblia, que nós não devemos comer isso ou beber aquilo, não é porque ele quer nos privar, não é porque ele não quer ver a gente feliz, não, é porque ele sabe que aquilo não faz bem para nós. Aí entra o texto de São João 10, verso 10. Filhos, eu quero que vocês tenham a melhor vida possível. Aí teve um momento que eu fiz um exercício com eles. Eu falei assim, ó, imagine que aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, eu estava num púlpito, né? Estão os malefícios. Vamos falar sobre bebida alcoólica. Aqui são os malefícios e do meu lado direito são os benefícios. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo diversas vezes. Eu falei, quero que vocês me ajudem. Quero que vocês me ajudem. Aqui, nos benefícios do meu lado direito, vamos colocar quais são os benefícios da bebida alcoólica. Me ajudem, me ajudem. Eles, pastor, não tem benefício nenhum. Eu falei, então eu tô certo, porque eu também não achei nenhum benefício. Não existe benefício na bebida alcoólica.
Eu vou contar para vocês uma coisinha que me incomoda. Não sei se eu deveria falar isso, que me incomoda, mas assim, a gente sabe que esse esse negócio chamado bebida alcoólica, essa droga, é uma droga. Perante a lei, é uma droga lícita, mas é uma droga. Eh, Às vezes a gente vê pessoas que gostam de tirar fotos com aquilo, né, sei lá, aquele copo de cerveja, aquele copo de aquela garrafa de cerveja, assim como se estivesse fazendo uma grande coisa, está destruindo o seu corpo, né. É tão triste isso, é lamentável. Na minha visão, só que isso eu sempre guardo para mim, eu estou aqui abrindo meu coração. É lamentável. Mas voltando aqui ao nosso exercício que eu fiz hoje com o grupo que nós estávamos na classe bíblica estudando, tinha 53 pessoas lá, gente, presenciais. Hoje, 2 horas da tarde, entre as 2 e 3h30 da tarde. Aí eu perguntei para eles: "Ah, então não tem benefício, então eu não estou errado, porque eu também não achei benefício. Agora vamos para os malefícios, me ajude". Aí eles começaram a falar diversas coisas. Destruição de família, destruição da saúde, acidentes de trânsito. Você entende? Alguma pessoa falou assim, a pessoa cria coragem para fazer aquilo que ela não, né, daí briga. Só tem malefício. Só tem malefício, não tem um benefício. Mas vamos aqui, a lição, o nosso guia de estudos pede para nós ler também, para a gente ler, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. O apóstolo Paulo fala assim, ó, você não sabia que você é um templo vivo? Por isso que a gente falou sobre o templo. No ano 70 ele foi destruído o templo físico. Agora o templo somos nós somos a habitação do Espírito Santo. E Paulo fala: você não sabia disso? Que você é um templo vivo no qual o Espírito Santo habita em você, ou deveria habitar? E no versículo 17 ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está percebendo o quanto esse estudo é importante? O teu corpo é a habitação de Deus. O teu corpo é algo sagrado. Se você sujar ele, você está, em outras palavras, expulsando o Espírito Santo, porque ele não habita em locais impuros, em locais sujos. Por isso a importância desse estudo. Veja só, poxa, aconteceu aqui um probleminha. Calma aí, deixa eu resolver. Eu não sei se... Nossa, foi lá para o estudo número 4. Calma aí que a gente resolve isso rapidinho. Vamos lá, cuidado com o corpo. Era aqui que nós estávamos, né? Era aqui que nós estávamos. Nós iríamos ler agora o comentário, né? Depois da pergunta 5. Paulo, ele ensina uma verdade difícil de ser aceita. Realmente é uma verdade difícil de ser aceita, mas é incrivelmente libertadora. Nosso corpo não nos pertence, mas pertence a quem? A Deus, e é a sua morada. Por isso a advertência: se alguém o destruir, Deus o destruirá. É o texto que nós acabamos de ler, versículo 17. À luz desse ensino, podemos concluir que qualquer coisa que façamos que prejudique nossa saúde constitui o quê? Pecado. Pastor, é pecado eu comer, por exemplo, carne de porco? É pecado. É pecado. Você sabia disso? Eu não sei se você sabia, mas é pecado. Você viu o texto que nós lemos de Isaías 66:17? É abominação ao Senhor. Não é que o porco é amaldiçoado, é que ele não foi feito para ser alimento para nós. Às vezes a pessoa pensa que a maldição está no porco. Não. Eu lembro de uma cantora de música cristã, da nossa igreja adventista. Não vou mencionar aqui o nome da cantora, mas eu lembro que isso já tem alguns anos já. Eu lembro que ela adotou um porquinho, aqueles porquinhos da Índia, sabe? Bonitinho e tal. E ela colocou nas redes sociais, né?
que era um animalzinho de estimação dela. Gente, eu costumo dizer, né, tem todo tipo de crente, em toda igreja. Tem os radicais, tem os liberais, tem gente que presta, tem gente que não presta, e o pessoal caiu em cima dela na rede social, né? Nossa, que pecado, você um animal imundo desse e tal. Gente, era um animal de estimação. Como eu disse, não tem nada a ver com o porco. O porco é um animal criado por Deus, né? Só não serve para alimento. Eu estou dando um exemplo, mas existem vários, né? Peixes de couro, tem gente que come tatu, tem gente que come cobra, tem gente que come lagarto. Isso tudo é animal que não serve para o nosso consumo. Nós vivemos numa região, eu vivo aqui num local de praia, talvez o que eu vou falar vai te assustar, talvez é uma coisa que você goste. Frutos do mar, lula, marisco, camarão, isso tudo são alimentos impróprios para o nosso consumo. Gente, o nosso estudo aqui é à luz da Bíblia, certo? Não é uma doutrina, é uma doutrina adventista, mas não foi criado pelos adventistas. Isso é bíblico, tá bom? Esse estudo aqui é um estudo que talvez você fale, poxa, eu não queria ouvir isso. Mas se a gente realmente quer obedecer a Deus, nós precisamos sim obedecer aquilo que ele orienta na sua palavra. Vamos à última pergunta de hoje, a pergunta de número 6, que diz assim: o que Jesus deseja para cada um de seus filhos? Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Depois nós vamos para 3º João. Primeiro, Êxodo 15. Êxodo 15. Estou tomando aqui uma aguinha com gás, com limão, para dar uma hidratada. Êxodo 15, 26, diz assim: ó, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tem uma frase que eu acho interessante, ela é muito verdadeira. Ela diz assim, ó: um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Às vezes a gente vê aqueles jovens, né, com narguile, fumando, bebendo. Enquanto é jovem, legal, show de bola, o corpo é forte, é novinho, né? Mas um dia, amigos, vem a conta. Vem a conta. A conta vem e vem centavo por centavo, cobrando aqueles comportamentos. Nós não devemos prejudicar o nosso corpo. Não devemos. Terceiro João. Terceiro João é um livro que só tem um capítulo, então nós vamos ler o versículo 2. Olha só que interessante. Terceiro João, capítulo 2, versículo 2, perdão. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que Deus deseja para nós? O que Jesus deseja para os seus filhos? Saúde, felicidade, vida plena, vida em abundância, como diz São João capítulo 10, versículo 10. São João 10, 10. Bom, você já ouviu falar sobre os 8 remédios naturais? Já ouviu? Os 8 remédios naturais. Se não ouviu, vai ouvir agora. Para a manutenção de uma boa saúde, Deus nos presenteou com remédios naturais, conforme lemos a seguir. Você pode ler esse material, está no livro A Ciência do Bom Viver, página 127. Se você colocar, tem um link ali, né? adventistas.org/pt /saúde/8-remédios-naturais. Você vai encontrar. Se você quiser a referência do livro, você pode colocar esse pedacinho na internet ali, da citação, e já puxa lá o livro em PDF. Inclusive, você pode baixar esse livro inteiro de graça, tá? Esse livro não está sobre domínio, está em domínio público. Você pode acessar ele, baixar o PDF e ler, tá bom? Olha o que diz a citação, abre aspas: ar puro, luz solar,
abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter o preparo prático que habilite, né, a empregar devidamente esse conhecimento. Fecha aspas. Maravilha, né? Você viu que esse foi um estudo tranquilo, mas um estudo muito esclarecedor, né, à luz da palavra de Deus. E concluindo esse estudo, um corpo doente ele é afetado também em sua disposição de servir e se relacionar com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. Deus deseja nossa prosperidade e saúde. Nós acabamos de ler ali no versículo 2 de 3 João. E não leve em conta o tempo de ignorância, de acordo com Atos 17:30 e Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aliás, capítulo 4, versículo 17. Eu quero ler esses textos para você. O estudo foi tão rapidinho hoje, né? Nós podemos até aqui gastar um pouquinho mais de tempo e ler esses textos tão importantes, né? Atos 17:30 diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, quando você não sabia, de repente você pode, com esse estudo, ficar assim, apavorado. Não, a ideia não é apavorar ninguém, não. A ideia é esclarecer, é te ajudar. Você pode, de repente, pensar, mas eu comi isso a vida inteira, e agora? Meu Deus, eu estava pecando. Se você for uma pessoa sincera, você vai pensar assim, eu estava pecando contra o Senhor, o que eu faço agora? Gente, Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Daqui para frente você pode colocar em dia essas particularidades. E Deus vai, com toda certeza, te abençoar. Eu não tenho dúvidas disso. E olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Porquanto, aquele que sabe o que deve fazer... Deixa eu ler novamente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se eu sei que eu devo fazer uma coisa e não faço, eu estou contrariando a vontade de Deus, contrariando sua palavra. Por isso, peçamos ajuda a Deus, né? Ajuda dele para fazermos as mudanças necessárias e assim glorificarmos seu nome por meio de uma boa saúde. Uma boa saúde é o mesmo que louvar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando temos uma boa saúde. Vamos à decisão de hoje? São duas as decisões. Primeira decisão, reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e desejo viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na Bíblia. E segundo, decido agora usufruir dos remédios de Deus na natureza para manter uma boa saúde. Esse foi o estudo de hoje. Eu agradeço aí a presença de quem ficou com a gente até o final, de quem vai ouvir posteriormente, porque vai ficar gravado, vai assistir. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar então? Para que Deus nos ajude, né? Eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda corrigir na minha vida, né? Coisas que são prejudiciais à minha saúde. Eu não como e bebo nada que seja pecado, mas eu ainda tenho algumas coisas para vencer que prejudicam a minha saúde, né? E, por exemplo, um dos meus maiores sonhos é deixar o açúcar, esse açúcar branco. Gente, ele faz um estrago tremendo no nosso cérebro. Esse açúcar refinado, ele faz um estrago tremendo. Eu mesmo tenho uma dificuldade tremenda com memória. E eu sei que o dia que eu parar com isso, é a minha luta. A minha memória vai melhorar, o meu raciocínio vai melhorar. E isso vai me ajudar bastante. Então, o açúcar, ele é um grande veneno, ele é um grande vilão. Não sei se você sabia disso, mas o açúcar é um grande vilão. Vamos pedir a ajuda de Deus para ele nos ajudar nisso? Você vê que eu também preciso. Não sou perfeito, de forma alguma. Sou tão pecador quanto você é. Mas nós podemos crescer, né, com a ajuda de nosso Deus. Então vamos rogar a ajuda dele. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este estudo, pela tua palavra que nos esclarece, que nos traz vida. É tão bom saber que o Senhor se preocupa conosco, com a nossa vida.
com a nossa saúde, e nós te agradecemos por isso. Também temos que pedir perdão pela negligência até aqui, pelos nossos erros, pelos nossos maus hábitos. Por favor, Pai, nos ajude, Senhor. Com um coração sincero aqui, nós pedimos a tua ajuda para deixar de colocar no templo teu, que é sagrado, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, substâncias, coisas que são nocivas, Pai. Nos ajude a crescer nesse aspecto também. São bênçãos que eu te rogo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês, Deus dê muita saúde e paz para você e sua família. Um grande abraço e fica com Deus. Até o nosso último estudo, nosso próximo estudo, que é a lição de número 18, certo? Que nós iremos estudar o que Jesus ensinou sobre as tradições, os ritos e as tradições. Esse será o nosso próximo e último estudo dessa temporada de 2021. Um grande abraço para você e até logo, até o próximo estudo, a próxima quinta-feira.